Hoje eu vou te mostrar alguns plugins para produtividade e otimização na modelagem 3D. Então vamos começar aqui pelo Shape Bender. O Shape Bender é esse daqui que é pequenininho, tá? Ele só vem esse pedacinho, que ele serve para poder fazer rampas e escadas em curva. E ele é uma forma mais prática de você ter esse resultado, tá? Tanto de uma escada em curva quanto de uma rampa em curva. Primeiro, você precisa modelar a sua escada com o guarda-corpo, o que você quer colocar aqui, né? Nesse caso, eu já coloquei aqui um corrimão. Se eu quiser fazer um detalhe nesse corrimão, eu já faço agora, nesse momento, tá? E depois que você tiver desenhado ela, você precisa de uma linha que vai mostrar o início e o fim da sua escada. Então, a escada tem que estar num grupo e essa linha que vai mostrar o início e o fim da dimensão dessa escada. Feito isso, você precisa ter a curva, tá? Então, nesse espaço aqui, eu quero que ele fique a minha escada. Então, ele é bem prático de trabalhar. É só você clicar no grupo da sua escada, apertar no plugin, aperta primeiro na linha linear e depois na linha curva. Quando você fizer isso, você pode usar a setinha do teclado para poder definir onde começa e termina, tá? Então, ele tem diversas formas de fazer. Nesse caso, eu já coloquei por dentro da circunferência e ele também permite eu colocar fora. Então, é só apertar a setinha para cima no meu teclado que eu posso escolher se eu quero uma escada fora, né, dessa circunferência que eu fiz ou por dentro, tá? Então, eu vou deixar fora, só para você ver o resultado, e vou dar Enter. E olha só o que acontece. Ele faz aqui toda a modelação e redistribui todos aqueles degraus da escada. Agora, se eu quiser aquela escada por dentro da circunferência, o processo é o mesmo. Então, clico no grupo da escada, clico no botão do plugin, linha linear e depois na circunferência. Aperto a setinha para baixo, para eu poder definir que eu quero aqui dentro, e aperto Enter, tá? E aí ele já faz o desenho da escada. Também temos como fazer a rampa, tá? Para eu poder fazer a rampa, o processo é o mesmo. Primeiro você coloca a dimensão da rampa, a altura, a inclinação, depois faz um grupo dela, cria uma linha separada desse grupo, que é uma linha da dimensão, e depois a circunferência. E aí o processo é o mesmo, é só eu clicar na rampa, clico no Shape Bender, clico na linha linear e depois na circunferência. E aqui também eu posso alternar nas setinhas para saber onde que eu quero que inicie e termine essa curva, tá? Então, se eu quero por dentro e por fora. E aí, eu já encontrei o modelo que eu quero e vou dar Enter para confirmar, e assim ele já faz a minha rampa em curva. E é dessa forma que você pode utilizar o Shape Bender no seu SketchUp. Um plugin que vai te ajudar a fazer cantos arredondados é o Round Corner, tá? Para que serve ele? Muitas vezes na modelação 3D, a qualidade de um 3D muitas vezes está relacionado com essa qualidade aqui de detalhes, tá? Então, se você tem aqui uma estante como essa, tá? Que ele tem essas linhas mais retas, só aparecem vários retângulos, comparado a uma outra que ela tá com esse detalhamento aqui nos acabamentos, ele fica muito melhor, tá? Então, esse acabamento fica uma modelagem muito mais fina, certo? Por quê? Porque se você observar na sua casa, se você ver uma estante, ela não vai ser uma linha totalmente reta, nesse ponto aqui. Ela sempre vai ter uma pequena curvinha nos encontros dela. Então, basicamente, o Round Corner, ele serve para vários tipos de modelagem, mas também é mais utilizado ainda para essa questão do afinamento, né, e detalhes desses objetos para parecer mais real possível, tá? E ele tem três formas de você fazer esse arredondamento, vamos dizer assim, dos cantos, tá? E eu vou mostrar para você como que você vai fazer cada um deles. Vamos começar por esse primeiro aqui, que ele faz mesmo a curva dos cantos arredondados, tá? Então, é só você entrar dentro do grupo que você quer transformar, seleciona a face que você quer ou seleciona o grupo todo. Se eu quiser arredondar todos os cantos, é só selecionar todo o grupo. Clico no ícone do plugin, eu vou colocar 10 centímetros e vou apertar OK. Aqui ele já mostra como que ficaria
essa curva, tá? Então, nessa parte verde aqui, a curva vai fazer esse encontro. Ele vai diminuir tudo isso aqui do meu objeto. Então, eu vou dar Enter só para você ver como que vai ser. Olha só o que ele faz. Então, ele arredonda todos os cantos, tá? A segunda opção, ele vai fazer um arredondamento dos encontros, só que ele não vai fazer esse arredondamento aqui como se fosse uma esfera. Ele vai fazer como se fosse um chanfro. Eu vou mostrar para você como é que ele vai ficar. Então, eu vou clicar duas vezes, vou selecionar todo o objeto e vou clicar no ícone do plugin. E aqui eu vou colocar o tamanho que eu quero no offset e vou gerar a geometria. E aqui, diferente do outro, ó, esse fica como se fosse uma esfera e esse, ele divide aquelas edges em três partes, tá? No caso desse último, ele faz esse arredondamento, só que no canto ele também considera uma divisão. Então, vamos lá. Então, vou clicar duas vezes para entrar dentro do grupo, vou selecionar todo o objeto e vou apertar no plugin. Aqui eu também vou colocar o offset, que é de 10. E vou dar OK e gerar a geometria. E aí, o que que ele faz, ó? Ele faz esse acabamento um pouco mais reto, tá? Então, aqui você tem três formas. Quando você observa a diferença entre eles, você vê que esse do meio, ele fica muito mais marcado, esses encontros. O verde fica muito mais marcado, né? E fica mais reto, fica mais um chanfro. Esse segundo, ele está arredondado, mas ele marca os encontros, certo? E o terceiro, ele fica mais arredondado possível, tá? Então, você vai ver no seu desenho qual que é a forma que você prefere e qual que é o intuito do seu desenho, tá? Para você poder escolher como que você vai utilizar esse plugin. Um plugin que vai te auxiliar na parte de texturas do seu projeto é esse daqui, ó, é o Texture Position. O que que ele faz? Muitas vezes a gente está desenhando e precisa aplicar texturas aqui nos nossos objetos, né? Então, se eu vim aqui e aplicar a textura, ela vai se comportar da mesma forma em todos os objetos que eu colocar ela, certo? Só que, em alguns momentos, eu preciso modificar essa textura. Por exemplo, imagina que eu tenho aqui essa face e que eu quero que ela não quero que ela acompanhe aqui, né? Que ela fique parecendo que tá torta no desenho. Eu quero que ele acompanhe a face desse objeto, tá? Então, eu quero que ele fique também alinhado a esse volume aqui dessa face. Como que eu faço para utilizar esse comando? Ele é muito simples. E aí, você precisa selecionar a face desse objeto. E a primeira opção é para deixar ele alinhado com a face, tá? Então, eu quero que essa textura fique alinhada com essa face. Então, eu vou clicar na face e vou clicar na opção do plugin, tá? Essa é a primeira. Só que vamos supor que eu não quero que ele fique alinhado a essa linha, tá? Eu quero que ele fique alinhado a essa. Então, eu quero que ele fique os veios nessa direção. Eu também posso usar essa segunda opção, que é alinhar a textura conforme a uma linha. Então, como que eu vou fazer? Eu vou clicar na linha que eu quero que ele fique a direção e na textura. Depois é só eu apertar no comando. Então, alinhar a textura. E aí, ele vai modificar. Se eu quiser ao contrário, é só fazer clicando nessa face e apertar novamente que ele vai mudar, certo? Então, ele é bem prático de poder utilizar. O que que acontece? Muitas vezes a gente desenha um móvel e acontece isso aqui, ó. Eu tenho uma face na vertical e outra na horizontal. Se for uma estante, provavelmente essas ranhuras, né, essas linhas aqui da madeira, ela tem que acompanhar essa dimensão, que na realidade é assim. Então, eu posso utilizar um comando que ele apenas vira os 90 graus, que é esse aqui, ó. Então, eu posso só clicar nele e ele rotaciona a textura, tá? Uma rotaciona para o lado e a outra rotaciona para o outro, mas é a mesma coisa, tá? É uma forma mais rápida de você poder fazer isso. Então, é só você trocar e clicando na face e trocar. Além disso,
além dos 90 graus, ele também gira 45 graus. Então, tem essa opção aqui, que é de 45 graus, ou o ângulo que você achar melhor. Então, se eu não quero 90 graus, eu quero 25, é só digitar os 25 graus e apertar Enter e ele vai fazer esse ângulo de 25 graus, certo? Então, essas são as formas que você tem de utilizar esse plugin de edição de texturas. Um plugin que eu adoro utilizar é esse aqui, 1001 Bit, tá? Esse plugin, ele existe diversas funções dentro dele, mas eu vou mostrar aqui as principais que eu gosto de utilizar, tá? Então, vou começar pela mais básica de todas, que é esse de construir as paredes, tá? Então, essa ferramenta dele permite que você construa todo o grupo da parede e já determine a largura dessa parede e o pé direito. Por exemplo, aqui eu vou colocar 20 e aqui eu posso colocar que ele tem um pé direito de 2,80, tá? Eu vou colocar aqui e vou colocar que eu quero construir a parede. Se você tem uma planta baixa, você já vai clicando por cima dessa planta baixa e vai conseguir desenhar o seu projeto, tá? Então, ele é uma forma bem fácil de você construir as paredes de uma forma bem rápida no SketchUp. Depois, uma outra parte que eu gosto de utilizar também é essa de abertura de parede, essa de abertura de portas e janelas. Então, ele também é muito intuitivo, ele mostra para você qual que é as medidas que você está colocando aqui. Então, aqui eu quero determinar a largura dessa minha janela e aqui embaixo eu vou colocar a altura dessa janela. Então, eu vou colocar aqui uma altura de 1 metro e 90 centímetros de largura. E vou criar essa abertura. E olha só, aqui ele já ensina como que você vai utilizar. O primeiro ponto é só para ele ter certeza de qual que é a parede que você vai fazer essa abertura. Se é, no caso, essa parede ou se é a outra. Então, ele vai bloquear naquela parede. O segundo ponto vai ser o início, onde vai começar essa janela. E o terceiro vai ser a altura dessa janela, tá? Então, vamos lá. Eu vou determinar que é essa parede que eu quero utilizar. Então, eu dou o primeiro clique. Depois, a distância, né, que ela vai estar. Eu vou colocar aqui. E o terceiro vai ser a altura, tá, do peitoril dessa janela. Então, eu vou colocar 1 e vou dar Enter. E ele vai fazer o desenho dessa janela aqui, certo? Ele também dá para fazer a porta. E aí, para fazer a porta, você vai ignorar esses 3 pontos e vai só clicar 2 vezes seguidas, tá? Eu vou fazer um exemplo aqui. Então, você vai clicar aqui nesse comando, eu vou colocar só que é 2 de altura, vou criar essa abertura e ao invés de eu dar esses 3 cliques, eu vou determinar onde vai ser posicionada a minha porta e vou clicar 2 vezes. Então, 2 cliques e ele já faz a abertura da minha porta. Então, esse plugin, ele é o que eu mais utilizo para fazer, levantar paredes e abrir vãos de portas e janelas. Além disso, ele tem diversas outras formas que você pode utilizar aqui, diversas ferramentas que você pode utilizar. Por exemplo, o ripado. Muitas vezes a gente tem aqui, vamos supor que eu tenho um ripado aqui nessa parede, até metade dela, e eu quero fazer um ripado bem rápido aqui. Olha só que prático que ele é. Eu vou só mover ele um pouco aqui para frente, tá? Para poder ver melhor. Então, eu quero que nessa face aqui, ele insira as ripas de madeira. Para isso, eu posso usar essa função aqui, ó. Então, eu vou clicar nessa função dele, de ripado, e ele mesmo já mostra qual vai ser a dimensão, né? Então, eu quero que ele tenha 5 de largura e também tenha 5, vai ser um ripado de 5 por 5 e a distância entre elas vai ser de 10, tá? E depois eu posso ainda colocar um ângulo, se eu quero ele com mais ângulo ou não, mas no caso eu vou deixar com ângulo 0, porque eu não quero que ele tenha nenhuma inclinação. E aí é fácil, é só eu colocar que eu quero que ele crie na frente dessa face e vou apertar esse botão de criar. E olha só que legal, automaticamente ele já cria aqui, ele já cria o grupo com o ripado, tá? E aí você pode posicionar e deixar, eu só deixei aqui, mas se eu quisesse criar ele mesmo logo perto da parede,
gera uma forma bem mais prática de criar o ripado no projeto, olha só. Aqui, como aquela distância ele soma, né, sobrou esse espaço, eu posso apagar, porque como eu determinei aquele tamanho e não calculei, ele poderia criar mais um aqui, certo? E aí você pode escolher se você apaga ou repete mais um ripado. O plugin, ele tem várias funções, tá? Então, teria que ter... Então, ele tem várias funções que você pode utilizar nele. Além dessas aqui, eu ainda posso dizer mais uma, que é quando você tem linhas e você quer fazer cantos arredondados ou com chanfro aqui, tá? Então, vamos supor que eu quero fazer esse canto assim, e no outro eu quero fazer com um canto arredondado, tá? Então, ele permite você fazer isso sem ter que utilizar essas funções que eu utilizei, que foi a linha e o arco, tá? E são essas duas funções aqui, ó, tá? Então, ele faz a opção do Filet, que tem no AutoCAD, e do Chamfer também. Então, eu vou clicar nele aqui e vou dizer que... E ele vai perguntar quais são as linhas que eu quero unir, né? Fazer esse encontro. Então, eu vou selecionar essa e essa. E aqui ele pergunta qual que é o raio que eu quero. Aqui eu vou colocar para ver onde que dá, ó. E ele já faz aqui esse canto arredondado. Depois, com o chanfro, é a mesma coisa. Então, clico nas linhas e vou dizer qual que... Ah, ele permite ainda colocar duas distâncias, tá? Então, na primeira eu quero 30 e na segunda eu quero 70. E vou apertar OK. E olha que legal, ele faz o chanfro nas linhas. Então, isso é muito prático, tá? Ele, além disso, ele faz escadas, tá? Ele faz vários tipos de escada, ele faz também escada em espiral. Ele também faz as molduras de portas e janelas. Então, ele é um plugin que ele é muito útil para quem está trabalhando com projetos 3D.